Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. O programa está consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário. A emissão é em simultâneo Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. E o meu nome, tal como vê em rodapé, é João Nuno Pinto. Há alguns anos para cá que nos nossos programas vamos tentando aferir a possibilidade de, no espectro geopolítico internacional, algumas associações, alguns grupos de pessoas não eleitas se juntarem e de alguma forma tentarem criar uma agenda para todos nós, sem o nosso conhecimento, mas com o envolvimento de forças políticas e económicas, os quais acabam por ficar sem escrutínio. É o caso, por exemplo, do Fórum Mundial em Davos, ou então dos encontros Bilderberg. E é precisamente deste último que nós vamos falar, e vamos falar também do último encontro que se realizou, creio que a semana passada, com o Frederico Duarte de Carvalho, nosso convidado especialista nestes temas, até porque tens um livro escrito há cerca de 10 anos, sensivelmente, que se chama mesmo O Governo Bilderberg, do Estado Novo aos nossos dias. Boa noite, Frederico. Olá, obrigado por mais uma presença aqui. E sim, a reunião foi em Estocolmo, entre os dias 12 e 15 de junho. E eu estive presente, não na reunião em si, mas à volta do hotel onde se encontra, onde foi o encontro deste ano, que foi o Grande Hotel de Estocolmo. É um hotel de luxo, muito bem localizado, em frente ao Palácio Real do Rei da Suécia, junto à Ópera também e ao Parlamento sueco. Portanto, como uma espécie de poder, onde estiveram reunidos a centena de convidados num encontro anual. Este encontro seguiu-se ao encontro que houve em Lisboa em 2023 e ao encontro de Madrid, que foi o ano passado. Portanto, todos os anos reúnem-se num país diferente, num hotel de luxo, e como tu bem disseste, são pessoas não eleitas, mas pessoas que têm uma agenda, pelo menos uma agenda de discussão daquilo que eles acham que é o importante. Este ano, um dos tópicos da agenda que suscitou bastante mais interesse foi o facto de terem incluído a despovoação e a migração, portanto, temas que muita gente diz que não são sequer de discussão, por assim dizer, que podem entroncar com as chamadas das teorias da conspiração, do qual eu também já escrevi um livro sobre isso, a chamada grande substituição, e, portanto, isso foi um tema que esteve mesmo em discussão agora entre os homens mais poderosos do mundo, por assim dizer. E uma das coisas que tu tens mencionado também nas tuas participações aqui é que, de facto, nestes encontros Bilderberg, há como se eu vou usar a palavra que utilizam no contexto, um grooming, ou seja, já vão preparando aqueles que serão futuros líderes, não é? Neste momento já é uma confirmação também dos líderes que são. Quando eu comecei a investigar o grupo Bilderberg, já há mais de 20 anos, era porque nós tínhamos políticos portugueses que iam a estas reuniões antes de se tornarem grandes nomes em Portugal. Já eram conhecidos. Há o representante português durante muitos anos, desde os anos 80, era Francisco Pinto Balsemão, que passou a pasta em 2015, na reunião de 2015, na Áustria, a Durão Barroso. Ora, Durão Barroso, um jovem ainda político, era ministro dos Negócios Estrangeiros, já começou como secretário de Estado, depois conseguiu ir para o lugar do João das Pinheiro, depois num célebre caso de uma manta que desapareceu num avião da TAP, é verdade. e que foi notícia no Independente, dirigido por Paulo Portas na altura, e que Durão Barroso depois sobe para ministro dos Negócios Estrangeiros em 1994. 1994 foi a primeira vez que Durão Barroso participou numa destas reuniões
do Grupo Bilderberg. E, portanto, a partir daí, o Durão Barroso teve depois uma carreira fulgurante de ascensão política. Não demorou muito tempo a chegar a ser, primeiro foi candidato, que perdeu ainda, mas jovem candidato, marcando a sua posição no célebre congresso do Coliseu do PSD, que ganhou o Fernando Nogueira, mas Fernando Nogueira foi derrotado depois nas eleições por António Guterres. António Guterres, que também esteve numa reunião Bilderberg em 1990, ainda antes de Durão Barroso. Portanto, temos aí o primeiro-ministro de Portugal a chegar ao topo de uma carreira política em Portugal e que agora está no topo de uma grande carreira diplomática. Aliás, por isso é que faz parte da capa do livro, é o António Guterres e o Durão Barroso, que foram os primeiros... Com a ONU e na altura uma fotografia de Durão Barroso na Comissão Europeia. Exatamente. E ele da Comissão Europeia salta para onde? Para a Goldman Sachs. E da Goldman Sachs é ainda o quê? É responsável da Gavi, das vacinas, do sistema mundial, da Aliança Mundial das Vacinas. Bem, primeiro foi para a Goldman Sachs ajudar a Goldman Sachs a gerir o Brexit que ele tinha estado a tentar que não existisse. Portanto, enquanto Presidente da Comissão Europeia. Eu não sei, eu tenho aqui uma fotografia, não sei se já podemos sim. Onde tu indicarás, mas nós temos o Durão Barroso ao lado de Alberto Bourla. É um momento único em que é captado, eles não estão os dois a conversar, mas estiveram os dois dentro da reunião. Isto é uma fotografia captada no exterior do hotel, onde é possível, onde os jornalistas estavam afastados por uma barreira policial, mas como sempre, mas com uma distância suficiente para registar. E isto é que é importante estar lá, porque se não for documentado, é como se não tivesse acontecido. Por isso a minha função como jornalista, por não haver mais outros jornalistas lá presentes, eu tive de estar lá presente. E, portanto, estive a documentar... Sim, já vimos, era o Alberto Bourla e o Durão Barroso. Bourla, que é CEO da Pfizer, exato, que neste momento, inclusive, estão em investigação por causa de Ursula von der Leyen e a aquisição das vacinas. Ora, lá está. A Ursula von der Leyen também é uma outra pessoa que está presente também nas reuniões, pelo menos esteve presente antes de ser Presidente da Comissão Europeia. Agora, como Presidente da Comissão Europeia, se calhar chama mais a atenção se for lá, mas elas, antes de ser, como era Ministra ainda da Defesa alemã, em 2019, ela vai à reunião na Suíça, a Suécia de agora, onde está presente também, por exemplo, o Fernando Medina. Um nome que ainda agora foi vinculado para ser líder do PS, mas que só não avança por uma questão de calculismo, neste momento. Não é ainda previsível que um líder do PS venha a ser futuro Primeiro-Ministro brevemente, por isso o José Luís Carneiro é a opção, a opção intermédia, é um carneiro para emular, portanto, uma matança. E depois Fernando Medina, muito me surpreenderia se Fernando Medina não viesse a ser líder do PS. Claro. Depois, olha, com o currículo que ele já tem. Na sequência das fotos que conseguiste tirar, que outras figuras muito conhecidas ou pouco conhecidas, mas muito importantes, é que foste... Ora, temos a fotografia seguinte, se quisermos passar, a Leonor Beleza. Leonor Beleza é a vice-presidente do PSD, é mandatária da candidatura de Luís Marques Mendes. Aliás, é interessante porque no momento em que ela é captada esta imagem, isto é um domingo de manhã, ela à saída do hotel, no dia a seguir ela teria de estar em Coimbra para participar na apresentação da candidatura de Luís Marques Mendes, mas por razões de saúde, pelo menos pelo aquilo que eu li na imprensa, ela não pode estar presente. Eu acredito que sim, a variação de tempo, de temperatura entre Estocolmo e Lisboa pode ter provocado alguma quebra de alguma tensão e, portanto, depois de 5 dias num hotel de luxo, Leonor Beleza precisou descansar um pouco e aparecer em Coimbra era capaz de ser algo... Leonor Beleza, que também está à frente da Fundação Chapalimau em Portugal. Que é uma fundação meritória que foi deixada pelo Champalimau para a investigação do cancro, com uma excelente localização que foi arranjada ali em Belém pelo atual Presidente do Conselho Europeu, António Costa, quando ainda era Presidente da Câmara de Lisboa, portanto, diga-se, tem ali uma excelente localização, excelentes instalações e um dos mais avançados do mundo em termos de investigação do cancro. Agora, pronto, vamos ver, acho que muita gente dizia que o cancro já podia ser arranjado, mas lá está, os negócios da Big Pharma e disso tudo, nós nunca sabemos muito bem. Uma outra pessoa que também esteve... mais uma pessoa que também está numa reunião em que eu tive a ocasião
depois de ir cumprimentar a senhora, para que ela soubesse que eu estive lá, para que a vi, e ela disse, você conhece as regras, não podemos falar. Sim, eu conheço as regras, não podem falar, entre aspas. Podem falar, não podem citar quem é que disse o que foi dito. Há regras dessas? São as chamadas regras de Chatham House, que era um nome inglês, que é do original, que é as pessoas... Porque é que acontecem estas reuniões? Qual é a ideia? A ideia é de fazer um networking, conhecerem-se todos um pouco pessoalmente, ouvir as suas opiniões de uma forma franca, sem a presença de jornalistas, ou pelo menos não, os jornalistas estão presentes, há jornalistas presentes, já lá vamos ver também, mas o que eu quero dizer é, sem presença de jornalistas a reportar quem é que diz o quê, e portanto a vantagem das reuniões é que podem dizer o que bem lhes apetece, ou pelo menos supostamente, não correndo o risco depois de serem citados verbalmente e identificados com essas opiniões. A não ser que alguém cometa a inconfidência de realmente dizer quem é que disse o quê. E aí está a falhar às regras. Então, Durão Barroso, a burla, a Leonor Beleza. Depois, portanto, o Durão Barroso pode levar 2 convidados, o Portugal tem direito a 2 convidados, Leonor Beleza e Durão Barroso, há muito tempo que não segue o mesmo que seguia o Balsemão, que era levar convidados políticos, normalmente um político do PS e um político do PSD. Durão Barroso não tem feito muito isso. Por isso, levou uma pessoa que não vai ter, digamos, já não é candidata nem a Presidente da República, nem a Primeiro-Ministro, que é a Leonor Beleza, mas que tem muito dinheiro, isso sim, da Fundação Champalimau, gera dinheiro, e depois levou também um empresário das áreas das tecnologias, desconhecido, aquilo que mais de relevante que há de notícia dele é que resolveu participar no Rally de Portugal, que é um senhor chamado Diogo Salvi, que é uma pessoa, tanto quanto eu sei, bastante divertido, que eu vi, por exemplo, no sábado à noite, no dia 14, quando o mundo estava a ser bombardeado. Não sei se é esta fotografia é que ele está a conversar, nesta fotografia, Diogo Salvi, que é aquele senhor mais calvo, que conversa com aquele senhor que tem aqueles óculos escuros. Não sei se sabes quem é aquele senhor. Sei. Quem é? É o da Ryanair. Exatamente, muito bem. É o Michael O'Leary, o dono da Ryanair. Será que estão a falar da TAP? Será que estão a falar de Portugal? Sei que estavam muito divertidos. Sabes quem é este senhor que está sentado primeiro virado de lado? Se calhar não se conhece bem aqui na fotografia. De repente não estou a ver. Esta é uma dificuldade que muitas vezes nós temos também lá em Belarus. Nós vemos as pessoas, não sabemos, temos que ver mais ou menos quem é que eles são. Este é o Gabriel Attal. Foi primeiro-ministro da França, até aos tempos, o mais jovem primeiro-ministro, que esteve em Lisboa, por isso é que também eu reconheci tudo. O outro senhor que está de costas é o Wes Steering, que é secretário de Estado da Saúde do Reino Unido. Portanto, mais ao lado, se não se vê muito bem... Só se vê meia pessoa. Está meia pessoa, é o Durão Barroso. Esse é o Durão Barroso. Depois há outras fotografias que eu tenho em que se vê bem e que é ele, podes acreditar. Então, isto de facto demonstra que, de alguma forma, pessoas não eleitas juntam-se, misturam-se com pessoas eleitas, ou com pessoas mais perigoso ainda, pessoas que, tendo sido eleitas, já não estão nos cargos, mas têm conhecimento e conhecimento dos dossiês. Ora, isto é assim, não é que seja proibido, não é que não seja natural. Eles conhecem-se, têm os seus números de telefone, podem encontrar-se quando quiserem. Agora, o que é gritante e insultante para a democracia, para aquilo que nós chamamos de jornalismo e para o sistema que nós temos, achar que as coisas não estão já organizadas e que não estão bem organizadas. Ora, o facto de não haver depois jornalistas, o que é assim? O Durão Barroso, no dia a seguir a isto é o sábado à noite, depois no domingo foi a última reunião, ele sai, aquela fotografia anterior que nós temos é ele a sair do hotel, ele vai apanhar o avião e no dia a seguir, na segunda-feira de manhã, está numa conferência internacional em Lisboa, organizada por um canal de televisão de cabo. Ora, ninguém perguntou a Durão Barroso, nesse encontro, como é que foi a reunião da semana passada, do fim de semana. Ninguém explicou que, aliás, nessa própria conferência vai estar também uma pessoa que vamos ver uma fotografia mais para a frente, que é o Dmytro Kuleba, que é o ministro o ex-ministro dos negócios estrangeiros da Ucrânia. E depois iremos lá chegar. Muito bem. Mas, então, a seguir a esta foto do O'Leary com o nosso piloto de rallies, não é? Temos outras figuras nacionais e internacionais. Aqui há nacionais.
há uma terceira pessoa portuguesa que está lá, mas não é convidada direta pelo Durão Barroso, é uma convidada chamada internacional, é convidada pela organização, devido precisamente não ao facto. Porque há aqui uma hipocrisia que é a seguinte: elas dizem assim, eles estão lá a título individual, pessoal, privado, mas depois está lá a função pública que eles têm, que é a função, neste caso, estamos a falar da Maria Luísa Albuquerque, Sim. que não está lá como pessoa privada, está lá porque é a atual Comissária Europeia dos Serviços Financeiros e União da Poupança e dos Investimentos, que é o nome que existe. E aqui temos ela que, eu acho a entrada que de um navio. um barco que vai servir para, vão levá-los para um jantar na propriedade privada de Marcos Wallenberg, o dono do hotel, membro do comitê diretivo do Grupo Bilderberg, representante da Suécia, portanto o organizador deste evento, e que está a levar a Comissária Europeia das Finanças, ele, um banqueiro europeu, a levar ao seu próprio palácio, e está à frente de todos os jornalistas, à frente temos fotografias, mas que depois não fazem notícia, não há questionamento, não há uma questão nisto tudo. E eu penso que a pessoa que está com ela, que creio que é Connie Edgard, que é uma dinamarquesa, que foi a antiga Comissária Europeia da Ação Climática. Há dúvida se seria a Primeira-Ministra da Holanda, a Kaja Ollengren, mas creio que é a Connie mesmo. E, portanto, mas estamos aqui, a nossa Maria Luísa Albuquerque, que participa pela segunda vez. Ela participou em 2016. Frederico, isto é extraordinário, porque, se bem me lembro, não sei se te lembras da questão do data center, do João Galamba, foi um ver-se-te-avias, porque Galamba tinha almoços com os senhores do data center, mas estes... Isto é mais alto nível. Porquê? Porque depois... Ou seja, a transparência e o conflito de interesses a partir de um certo... Vamos para a fotografia de uma certa seguinte. fasquia. Vamos para a fotografia seguinte. Então Vou-te mostrar uma coisa, por exemplo. A fotografia seguinte, esta senhora é uma ex-primeira-ministra da Bélgica, foi da primeira-ministra da Bélgica em 2019-2020, que é Sophie Wilmès, que hoje é vice-presidente do Parlamento Europeu. Portanto, a vice-presidente do Parlamento Europeu está ali a sancionar a presença da Comissária Europeia num encontro privado também. Portanto, sim, podes querer dizer o que quiseres, mas os próprios jornalistas têm à partida, sabem que falar sobre Bilderberg é um cemitério jornalístico. Estão condenados a serem esquecidos, a serem silenciados, a serem... eu faço isto porque já não tenho uma independência que conquistei com muito esforço. E que mantenho ainda com muito esforço. E eu sigo aquela regra de que em Portugal, uma pessoa quando nasce em Portugal, ou é por castigo ou é por missão. Portanto, o meu castigo é fazer isto. Fui castigado. Eu espero que seja a tua missão. É uma missão, se quisermos, e tudo. Porque isto envolve investimento pessoal. Muita gente pergunta, quando eu estava lá, a identificar-me perante as autoridades policiais, eles perguntaram, a polícia perguntou-me: e quem é que lhe paga para estar aqui? Deves ter muito a ver com isso. Eu achei piada, porque isso foi uma pergunta que me fez há muitos anos Francisco Pinto Balsemão, quando eu lhe fiz uma pequena entrevista. Não a mim, mas eu disse, foi em 2010 que eu fui à minha primeira reunião. Porquê? Porque era em Barcelona, era aqui ao lado. Portanto, pode fazer uma viagem, uma pessoa vai para ir a Barcelona, nunca tinha ido a Barcelona, olha, aproveito, vou a Barcelona. Tinha algum dinheiro do lado e fui. Mas férias, não é? Mas férias para trabalhar. Porque é a parte mais divertida. Eu às vezes tiro férias para trabalhar. E depois no resto do ano tenho, não sei, pronto, vou arranjando dinheiro e vou fazendo coisas. E vou pondo algum dinheiro do lado, pronto. E tirei essas férias para ir trabalhar, para ir ver uma coisa que falava, que era as reuniões do Grupo Bilderberg. E fui lá, pessoalmente. E depois, mais tarde, fui falar com o Pinto Balsemão, até para um livro que eu estava a escrever sobre camarate. E falei-lhe, olha, eu estive lá na reunião, à volta, não na reunião em si, à volta. Isto, quando nós falamos da reunião, se não somos os convidados, é à volta. E ele disse, eu não sei quem é que paga aquelas pessoas para lá estar. E eu disse, olha, a mim foi o meu cartão de crédito. Portanto, e eu virei realmente para agora, na semana passada, para a polícia que me faz essa pergunta, eu digo, engraçado, o senhor está a acabar de fazer uma mesma pergunta que me fez há uns anos um representante do Grupo Bilderberg. Até penso que vocês estão combinados, ou tiveram estas informações ali da coisa. Porque há vários jornalistas que lá aparecem. E são sempre mais ou menos os mesmos, nós já os conhecemos e estão nas redes sociais e tudo. O Dan Dix, do Canadá,
está o Josh Friedman, também dos Estados Unidos, o Giorgio Bombassei, da Itália. Mas nós já vamos ver que há outros jornalistas que podem estar dentro da reunião, e que é a coisa mais estranha. Mas olha, Frederico, ainda antes de irmos à outra foto, você que está a acompanhar o programa no YouTube e que tal subscrever o canal? Eu sei que vocês todos adoram ver o programa, independentemente do convidado, mas sei que há alguns que gostam de ouvir relativamente a estas reuniões secretas. Que tal não só pôr o gosto na conversa, mas também subscrever o canal, porque vai nos ajudar a chegar mais longe. Mas voltamos ao convidado. Frederico, tens de facto esta questão, porque não sei se é já na próxima foto, mas eu vi nas fotos que mandaste que há jornalistas que podem lá estar, não é? Vamos duas fotos antes de mostrar, só para mostrar o nível daquilo que depois os jornalistas não dizem. E o nível destas reuniões também se avalia por isto. A presença habitual do secretário-geral da NATO. Porque estas reuniões são também as reuniões políticas da NATO, a organização militar, que nos está a aproximarmos numa terceira guerra mundial. Ora, a fotografia seguinte, temos aqui Mark Rutte, aquele senhor que está sorridente, ex-primeiro-ministro da Holanda. Atrás dele está um ex-primeiro-ministro da Suécia, Carl Bildt, que não esteve na reunião, mas apareceu, isto é no domingo à feita, apareceu lá para ir cumprimentar os amigos. Ele está lá, por acaso, está à porta mesmo, e está a cumprimentar. O Mark Rutte até ouviu, Sr. Bildt, está aqui, tudo muito bem. Trocam duas palavrinhas de circunstância, muito interessantes e muito sorridentes. Mark Rutte sorri. Mark Rutte, que o ano passado, em Madrid, ainda era primeiro-ministro da Holanda, mas já estava indicado para substituir o Jens Stoltenberg, que esteve também na reunião. Tu próprio mencionaste aqui. Exatamente. A fotografia seguinte, para passarmos depois à outra, é aquilo que eu já falei. Este é o senhor Dmitry Kuleba, que agora é um professor da Sciences Po, em Paris, porque já deixou de ser ministro dos negócios estrangeiros da Ucrânia, mas participou, porque eu vi na reunião de Lisboa, esteve cá como ministro dos negócios estrangeiros da Ucrânia, e também esteve presente em Madrid. O Dmitry Kuleba esteve depois em Lisboa, na segunda-feira também. Na mesma reunião em que teve o Durão Barroso, promovida por um canal de televisão de cabo. Exatamente. Sim. Canal. E portanto que fez um ano e que teve grande sucesso e tudo. E, portanto, festejar e tudo. O NAU. O NAU, sim, pronto, sim. É o NAU. Não é segredo. Eu sei, estou a brincar. Mas eu permito uma certa ironia, enquanto também. Eu acredito também na inteligência dos nossos espectadores. Eu penso que as pessoas sabem que o NAU, creio que faz parte do grupo Agora é do Cristiano Ronaldo. Pois. É do Cristiano Ronaldo. Mas o Cristiano Ronaldo já está muito acima disto, não percebe, não creio que esteja ainda... Não está preocupado com estes detalhes. Pelo menos para já. O que é que significa, por exemplo, a presença de um antigo ministro dos negócios estrangeiros ucraniano nestas conversações? Quando o Kuleba vai às primeiras reuniões, quando vem a Lisboa, há 2 anos, ele tem uma função específica de ministro dos negócios estrangeiros. Ele depois sai desse cargo e agora é um professor de ciência política. Mas é uma pessoa que pode ser considerado para o futuro da Ucrânia. Substituir o Zelensky. E, pelo menos, tem boas referências. Eles gostam dele. E se o secretário-geral da NATO gosta do Kuleba, porque ele vai às reuniões onde estão aqui, nós temos aqui um sinal, uma indicação. E que é um sinal para dizerem aos jornalistas que não vão a estas reuniões, vocês também têm de gostar do Kuleba. Vocês vão gostar muito do Kuleba. Ou seja, independentemente das ideias que o Kuleba possa ter ou não, mas qualquer ideia que o Kuleba tenha, nós temos que gostar delas. É aquilo que nós estamos a falar há pouco, é quase começar a amestrar, a adestrar e a treinar aqueles que serão os futuros agentes políticos. Exatamente, porque depois ele vai dar boas entrevistas, vai ter boas fotografias na Avenida da Liberdade, portanto vai ser já colocado, normalizado nas ideias. Eu não quero dizer que ele até tenha as más ideias, que ele até tenha a solução para os problemas do mundo, que é outro problema aqui. É que o mundo tem, nestas reuniões, a possibilidade de encontrar pessoas que poder de influência, poder de comunicação, poder de controle da comunicação social, e isso é a fotografia seguinte. Então esta sim, esta que é mais importante para nós chegarmos aqui a esse poder. É esta? É esta, exatamente. Portanto, temos o Sr. Carl Bildt, que está aqui enquadrado na fotografia. O tal sueco. O sueco, mas isso é o que está presente. Depois estão lá 2 senhores lá atrás que são os funcionários do hotel. E depois temos este senhor de óculos escuros,
e aquele senhor que está a tapar por causa do sol. Quem é que são estes senhores? Ora, o senhor de óculos escuros é mais nada menos do que o senhor Farid Zakaria, que é um responsável de um programa de alto nível internacional, de análise internacional, chamado GPS, na CNN, Estados Unidos. O outro senhor atrás dele é apenas e somente o homem que substituiu agora Klaus Schwab na direção do World Economic Forum, a organização de Davos, que é precisamente o fórum, a Disneylândia mundial agora, autorizada, que aparece a tempos, a olhos vistos, já, digamos, a implementar aquilo que Bilderberg, em segredo, ou pelo menos em discrição, vai dizendo mais ou menos quais são as orientações ou quais são as dissidências que o mundo tem. Klaus Schwab, que está-se a ver com um processo também de investigação. Mas estes são os jornalistas que podem lá estar. Mas este não é o único. Não é o único. Temos uma fotografia seguinte, já agora. Esta também é muito interessante. Eu gosto muito deste momento. Para quem conhece... É um casal, vamos explicar. É um casal, são marido e mulher. Estão os dois juntos. Ele é polaco, ela é norte-americana, mas também com origens... O senhor polaco, o marido dela, era jornalista. Hoje é o ministro dos Negócios Estrangeiros da Polónia, que faz fronteira com a Ucrânia. A senhora é jornalista da revista Atlantic, escreve livros extraordinários, bem citados, reverenciados pelos jornalistas, que é a senhora Anne Applebaum. Portanto, estes dois estão nas reuniões, mas nós não temos nenhum livro da Anne Applebaum a falar sobre Bilderberg. Uma vez perguntaram-lhe, uma pessoa, acho que Alice me perguntou, e ele disse, não seria interessante. Não seria interessante? Mas se calhar temos livros... Ana, peraí. Mas não seria interessante uma jornalista... O trabalho da jornalista é fazer interessante o que é desinteressante. Aí é que sim, ela tem um grande poder de poder fazer. Ela não precisa de citar quem são as pessoas, mas pode entrevistar essas pessoas, pode fazer um livro onde explica, onde até explique a incapacidade destas pessoas tão importantes de não conseguirem resolver os problemas do mundo. Bem, primeiro é porque não está representado todo o mundo lá, claramente. Não. E segundo não crees que a presença de âncoras da CNN, escritores e jornalistas nos leva, eventualmente, até a começar a questionar as notícias que eles dão e aquilo que eles escrevem, no sentido em que podem ser dados para nos dar um rumo ao pensamento? É verdade. Tu dizes isso e dizes muito bem. Não está lá representado todo o mundo. Está representado o mundo ocidental, que é uma parte que combate o outro mundo, que se quer impor a um outro mundo. Por isso, o outro mundo está presente na sua ausência. Porque estes acham que são os donos disto tudo e que não consideram os outros. E esse é que é um problema. Porque quando tens uma NATO que faz uma expansão, a NATO é criada no tempo da Guerra Fria, em 1949. É preciso explicar isto. Numa altura em que Portugal é um país de uma ditadura fascista, mas somos membros fundadores da NATO, porque os americanos precisavam, objetivamente, da base das lajes no meio do Oceano Atlântico. Ora, a NATO não se deveria ter expandido para o espaço que era da antiga União Soviética, o Pacto de Varsóvia, indo às fronteiras da Rússia. Aí sim, ou das duas uma, ou englobamos a Rússia também na NATO, e já agora a China, e o mundo inteiro será uma grande NATO, ou então, se estamos a combater e se existe, é porque a NATO quer combater. O resto do mundo quer se afirmar também num campo de relações globalistas. E aí, sim, podemos criar regras, porque já temos regras em Bruxelas, temos uma associação que funciona, mas funciona mal, porque está, digamos, a gerir desde Washington. Bruxelas está a ser gerida desde Washington. E Washington, neste momento, nem sabemos sequer quem é que está a gerir Washington. Porque a questão de Trump também, podemos depois falar disso. Sim, já lá mas vamos à fotografia seguinte. Em Estocolmo e no encontro deste ano do grupo Bilderberg. Por exemplo, mas na fotografia seguinte, para continuar esta explicação que eu te estou a dar, que é deste senhor. Este senhor é o Gideon Rachman, que é jornalista dos assuntos internacionais do Financial Times. Atrás dele está o Alexander Gabuev, que é o diretor do Centro Carnegie Rússia-Euroásia, que é um indivíduo que tem um mandato de captura na Rússia. Pronto, e ele está aqui. Ora, estes dois são pessoas que formam pensamento. E formam um pensamento anti-russo, anti-Putin.
Não deixa de ser, quer dizer, não estou aqui a defender e não estou a dizer que o Putin é uma pessoa certa e correta, mas o que é certo é que estamos a hostilizar um líder de uma potência, em vez de estarmos a tentar fazer um diálogo, ou pelo menos tentar recuar naquilo que ele considera ser as suas fronteiras naturais. Eu sei que isto vai causar muita polémica em relação à questão da Ucrânia, mas a questão é esta, assim, ok, ou vamos atacar a Rússia e resolver este problema todo e a seguir a China, o Irão e todo o resto mais e o mundo vai entrar numa grande guerra, ok, tudo bem, vemos do caos e isto explode tudo e vamos todos então daqui para melhor, ou então vamos tentar encontrar soluções diplomáticas e as soluções diplomáticas precisam de concessões. Mas tu estás, por exemplo, e só analisando essa questão à luz daquilo que há em Portugal, tu tens aqui pessoas devidamente identificadas que são pessoas corajosas e com opinião política, que dizem que o Donbass é ucraniano, mas depois não têm certas coisas nos sítios para ir aos espanhóis pedir Olivença de volta. Quando a questão da Olivença até já está devidamente assinado e tratado. É o que eu digo, muita gente, quando às vezes me pergunta, as pessoas, uns amigos estrangeiros e tal, então vocês espanhóis, como é que se dão e tal, e coisa, eu digo, os espanhóis é formidável, somos irmãos. Claro. E sabe porquê? Porque nós não podemos escolher a família. Portanto, temos que nos entender. Mas espera, uma coisa, só para falar sobre isto. Por exemplo, eu sei que, de acordo com as conversas, as pessoas de Olivença querem continuar espanholas, mas também as pessoas do Donbass queriam continuar a ser russos e queriam continuar na Rússia. Claro. As pessoas escolhem precisamente o sistema onde podem ter melhores condições. Eu não me importava, se vivesse em Olivença, ser como existe a solução das duas nacionalidades. Quando me convém uma, sou um. Quando me convém a outra, sou outro. Houve uma vez um convidado que, sentado aí a essa mesa, propôs invadirmos a Espanha e rendermos nos primeiros 5 minutos. Exatamente, claro. E tornámos-nos espanhóis. Aliás, a discussão foi se o Filipe II, quando morre Dom Sebastião, se torna rei de Portugal e de Espanha, não vem para Lisboa, como devia. Eu acho que ele não gostou muito de Lisboa, era muito barulhento e tudo, onde ele esteve bem aí parece que foi em Setúbal, e sim, mas não deu, e portanto é uma questão psicológica, não é Lisboa. E portanto ele não quis e voltou para Madrid, e foi o início, depois ainda tivemos mais 2 Filipes, mas foi o início do momento em que o mundo teve a sua primeira guerra mundial, se quisermos, em que Portugal esteve na chamada Armada Invencível a lutar contra a Inglaterra e abrindo as portas depois ao mundo aos ingleses, que ainda hoje temos, porque isto é mais do que... A lutar contra a Inglaterra? Sim, em 1588. Pois foi. Portugal tinha uma aliança com a Inglaterra. Sim, era um dos tratados mais antigos do mundo, se não me engano. Nós começamos a NATO, vamos lá ver isto, as reuniões de Bilderberg, isto pode parecer, as reuniões de Bilderberg mais não são do que a continuação daquilo que nós, Portugal, começamos muitos anos atrás, quando Dom João I casa com o Filipe de Lencastre e dá origem à inclita geração com o infante Dom Henrique, que é a união de 2 países do Norte Atlântico, Portugal e Inglaterra. Portanto, o mundo anglo-saxónico com o mundo português. E em 1949, quando é preciso fazer a NATO, vão lembrar-se desta aliança entre Portugal e Inglaterra para justificar a presença de Portugal na NATO. Portanto, o mundo é português. Membros fundadores. E o que é que o Putin tem para contrapor a isto? Tem uma coisa chamada os BRICS. E os BRICS é um acrónimo de vários países, que é o B de Brasil, o R de Rússia, o I de Índia, o C de China e o S da África do Sul, South Africa em inglês. Ora, Brasil, território português, onde se fala português ainda hoje, e que nós temos a ligação. A Índia, onde nós navegamos, fomos os primeiros europeus a navegar à Índia, e com o dinheiro da Índia construímos o Mosteiro de Jerónimos. A China, Macau, ninguém precisa mais de citar, e a África do Sul, onde nós demos o nome ao Cabo da Boa Esperança, porque unimos, e que inclusive eles homenagearam esta chegada com o padrão dos descobrimentos que está lá, e o chão onde as pessoas podem ver o mundo português. Ora, Putin tem o mundo português, mas não tem a alma portuguesa. A NATO foi fundada por Portugal, mas de Portugal não tem nada. Portanto, é o mundo português a lutar ao mundo português. Isto é uma forma de nós vermos as coisas aqui na nossa área. Mas quando se fala de que Putin quer unir a Europa de Lisboa a Vladivostok, e que isso é um grande perigo, porque Washington fica de fora, nós dizemos assim, desculpe lá, o mundo deve estar unido de Lisboa a Lisboa.
à volta do mundo. Eu não vou dizer que Lisboa deve ser o centro do mundo, porque já o é fisicamente. Em termos de teoria, o centro do mundo é onde nós estivemos e o mundo seja governado numa ordem, não direi numa ordem global que nos querem impor e que seremos escravos. E aí temos as questões que estão a ser discutidas. Mas, por exemplo, a moeda digital... Claro, mas nós perdemos essa alavancagem toda. Em termos diplomáticos, perdemos essa alavancagem toda. Nós próprios atacamos a nossa própria história. Não entendemos o fator histórico como um fator, digamos, que cria pontes. Parece-me que, por vezes, os outros respeitam mais a nossa história e têm mais em consideração a história de Portugal do que nós mesmos. De maneira é muito difícil explicar a história de Portugal aos portugueses, porque eles acham que já sabem tudo porque nasceram cá. São portugueses. Olha, continuamos em Estocolmo. A última fotografia em Estocolmo. Esta é das mais importantes, podia ser a primeiríssima delas todas, fica aqui no fim, para nós começarmos a conversar a sério, agora que o programa pode estar já quase a acabar, que é, este é um momento único, raro, foi uma questão de segundos apanhar esta imagem, esta é a saída do hotel, e então aquele senhor de cabelo mais claro, chama-se Alex Karp, é o CEO da empresa Palantir, do qual o senhor que está a entrar para o carro... O que tem assim um caracolzinho à frente da testa. Que é o senhor Peter Thiel. Peter Thiel é um nome completamente desconhecido, começa a ser conhecido por algumas pessoas, mas o Peter Thiel é o homem que é conhecido como o homem da PayPal Máfia, que vendeu a PayPal, e com esse dinheiro criou depois investimentos noutras empresas, criou o LinkedIn, foi ele que deu dinheiro ao Mark Zuckerberg para começar o Facebook, era amigo do Elon Musk, e tem uma empresa chamada Palantir, que é gerida pelo outro senhor que está ao lado, que fornece tecnologia de informação à CIA e aos serviços secretos israelitas. Neste momento, ele, quando está a sair aqui, Peter é na altura em que está... que é próximo da administração de Trump. Também, ele foi um apoiante do Donald Trump no início, até na primeira eleição de Donald Trump, ainda em 2016. Ele era uma das pessoas, apesar de outros estarem contra, ele era a pessoa que apoiava o Donald Trump. Eu penso que ele sabia porque o Donald Trump é uma pessoa instável e que poderia ser manipulável, ou pelo menos controlável em algumas das coisas. No seu descontrolo, ele é controlável em algumas coisas. Eu digo isto porquê? O Donald Trump não é um político de carreira. E essa foi a sua vantagem, por isso é que foi eleito. Porquê? Porque em 2016, é preciso as pessoas se lembrarem, os Estados Unidos tinham duas grandes hipóteses de candidaturas presidenciais, que era, no lado dos republicanos, o Jeb Bush, que seria o terceiro Bush que queriam ter nos últimos 20 anos, assim. O irmão do George Bush e filho também do Bush Senior, que foi vice-presidente do Ronald Reagan. Ora, os Estados Unidos estão debaixo de um processo psicológico de controle de emoções e de controle de informação e de controle de sensações e de mentiras desde que a morte de John F. Kennedy, em 63. Repare-se no seguinte, o primeiro presidente dos Estados Unidos a conseguir completar os 2 mandatos, eles podem ser eleitos e reeleitos, 4 anos. Cada presidente dos Estados Unidos pode fazer 8 anos, em teoria. O primeiro presidente, depois de 1963, depois da morte do Kennedy, o primeiro presidente que conseguiu fazer 8 anos foi Ronald Reagan, nos anos 80 só, que tinha como vice-presidente o George Bush, que depois foi eleito, mas não conseguiu fazer os 8 anos. O Bush pai. O Bush pai. Quem conseguiu, o primeiro democrata desde a eleição do Kennedy, o primeiro democrata a fazer os 8 anos foi o Bill Clinton. Já nos anos 90. E o Bill Clinton e Hillary Clinton. Portanto, o Bill Clinton é sucedido depois pelo George Bush filho. Portanto, uma sucessão quase natural. Ali, Bush, Clinton, Bush. Depois vem o Obama, que é uma pessoa que sai do radar do espectro, mas que manteve uma certa... Mas Bush faz 2 mandatos também. O Bush faz 2 mandatos, exatamente. O que eu quero dizer é Clinton, o primeiro Bush a fazer é o filho. O pai só fez 1. Quando, em 2016, depois do Barack Obama, os americanos são chamados de novo a terem de votar e a terem de escolher quem é que são as hipóteses mais viáveis que existem, quer no Partido Republicano, quer no Partido Democrata. Ora, no Republicano é o Jeb Bush, o terceiro Bush de novo. Pronto. No Partido Democrata, uma Clinton, a Hillary Clinton. Portanto, Bush e Clinton outra vez, em menos de 20 anos e tudo. Portanto, esta pressão psicológica abriu espaço, tal e qual como nós vamos ter cá.
também um espaço para um não político, militar, que quer ser presidente de todos nós da República, que acaba por ser um regresso a um passado que nós queríamos evitar e não uma evolução futura de liberdade, democracia e cidadania, esse presidente, o presidente, esse espaço abre-se. E, portanto, o Trump é um sintoma. Ocupa um espaço natural, um Trump que já andava a falar desde 1988 que poderia avançar, que só queria ter um aumento de salário no programa de televisão que tem, que começa a dizer os maiores disparates contra a migração e tudo, e o mais politicamente incorreto, e de repente é eleito presidente dos Estados Unidos. Ele próprio se vê em 2016, na noite eleitoral, ele olhar à volta e dizer como é que isto aconteceu. Olha, Frederico, olhando para este livro que foi escrito há 10 anos, deixa-me só aqui acrescentar um nome. No final do livro, tu tens um parágrafo em que dizes: quando hoje se pergunta como foi possível que um pequeno país com apenas 10 milhões de habitantes tenha dado ao mundo, nos últimos 10 anos, um presidente da Comissão Europeia e um secretário-geral da ONU, na realidade, falta-nos aqui um novo presidente da Comissão Europeia. Já demos 2 e um secretário-geral da ONU que renovou o seu mandato. Exato. No caso do António Costa, ele é presidente do Conselho Europeu. É diferente. Conselho Europeu. São 2 anos só e tal. Mas permite-lhe estar ao lado da von der Leyen, muitas vezes, que é uma coisa que ele acho que queria muito, aparecer sempre nas fotografias, fica sempre bem, mostra uma Europa pluricontinental e também vai às reuniões do G7, portanto anda no mercado internacional, ele aparece, portanto está mais magro, nota-se bem, está feliz. O país é que está no estado em que recebeu um prémio, não é? De paz, ou lá o que é. Portanto, deixou o país no estado em que deixou, tal e qual como Durão Barroso também quando sai a meio do seu mandato. Isto é, Portugal não há esta missão de cumprir a missão até ao fim, por isso é que depois se fala muito no saudosismo de um passado em que se cumpria por missão a presença. Aliás, Portugal, durante o tempo da ditadura, teve representantes no grupo Bilderberg, mas eles reportavam depois ao ditador. Eram representantes porque eram reuniões internacionais e eles reportavam depois ao ditador. Eu tenho documentos disso que fui verificar no Ministério dos Negócios Estrangeiros para escrever esse livro. Esse livro foi escrito com documentos oficiais e que podem ser perfeitamente verificáveis. Agora, nos dias de hoje, ninguém reporta a ninguém. Reportam-se eles próprios. Tratam dos seus próprios negócios, da sua vidinha. E por isso é que nós portugueses, vamos ficando sem rumo. Olha, não há políticos portugueses que mereçam agora ir sequer às reuniões de Bilderberg, são tão fraquinhos, nem sequer o Durão Barroso os consegue convidar. E nessa sequência tu tens aqui uma frase que tem tanto de irónico como de factual, em que diz assim: então, mas se o grupo Bilderberg está mesmo preocupado com o rumo do mundo, então andam a falhar. Os seus membros são uns incapazes. É verdade. Essa é... Muita gente diz assim, eles estão lá, isto é tudo uma teoria de conspiração, eles não decidem nada, ou eles decidem, ou assim. É assim, se realmente eles têm este poder todo, como eu dizia, de influência, e o mundo está no estado em que está, ou pelo menos é sempre uma questão de perspectiva, de ver, há pessoas que podem estar muito bem no mundo, há outros que dizem que nem sabem do que é que estamos para aqui a falar. Mas quando ouvimos o povo a falar, não vemos muito bem o povo muito contente. E, portanto, se há este grande descontentamento no mundo, e se estes senhores têm todos este poder, então é porque andam a falhar. Porque senão isto estaria extraordinariamente bem. Eles estão a pensar em nós lá dentro nas reuniões. Aliás, eu quando estava lá em Estocolmo, apareceram-me alguns portugueses, turistas, que estavam a perguntar o que é que se está a passar. E eu ouvia-os a falar em português e eu explicava-lhes e dizia-lhes, minha senhora, se não sabe o que é que está aqui a acontecer, é porque é suposto não saber o que está a acontecer. As pessoas estão lá preocupadas consigo. Por isso, não se preocupe, continue com a sua vida, que eles já estão a decidir como é que a sua vida vai ser. Mas nós votamos, claro. Vocês votam nas pessoas que eles escolhem, que devem ser aqueles que devem ir a eleições para serem votados. Se eles não gostarem, você também não vai ter. Mas eu posso votar em pessoas que não vêm cá, pois nos extremos, não é verdade? E aí sim. Pois, isso é outra menção. É uma menção que tu fazes também num certo momento do livro, em que, digamos, tu dizes que tanto a extrema-esquerda como a extrema-direita surgem como resposta à desconfiança das pessoas. É uma reação natural, é uma reação de sobrevivência. As pessoas, quando começa-lhes a faltar a transparência de que acreditam e que acreditam que a democracia e que a liberdade de expressão existe.
Existe liberdade de expressão, nós estamos aqui a falar, estamos aqui a exprimir-nos. Eu consegui viajar, eu não fui impedido, eu estive no local, tirei as fotografias que estou a mostrar, portanto eu tenho esta liberdade de expressão. Agora eu pergunto, e será que temos a expressão dessa liberdade? Será que temos depois uma sociedade mais livre e transparente em que as discussões atingem bons níveis, em que as televisões e os jornalistas não são só comentadores para estarem a falar, mas darem informação? Repara, eu trouxe a informação aqui e estamos aqui a comentar também. E isto é um trabalho jornalístico. Mas tu vês ali pessoas da informação e, na realidade, até há pouco tempo, o representante do grupo Bilderberg em Portugal era dono. De, que ainda é, de uma plataforma ou de um grupo de comunicação social. E que tem, isto pode parecer demagógico, mas que tem, por exemplo, um dos grandes representantes jornalísticos lá, o irmão do homem que teve numa destas reuniões e que agora é o presidente do Conselho Europeu. Portanto, está Ricardo Costa, que é diretor de informação, creio eu, da SIC. Que é muito interessante, porque foi ele que teve a necessidade de ser ele a escrever um artigo no Semanário Expresso, quando foi a reunião em Lisboa, a dizer, está a acontecer uma reunião, um artigo muito neutro e tudo, a dizer, e com altas medidas de segurança, para justificar o facto de não haver jornalistas lá, porque são altas medidas de segurança e eles querem falar em privado. Essas altas medidas de segurança é uma hipocrisia também. Tu tens, obviamente, a polícia ali a não deixar os jornalistas passar para falar. Mas eles depois saem à rua, sozinhos, anónimos. Eles andavam a passear por ali, podiam ser atacados a qualquer momento. Já houve encontros em sítios em que não dava para ver. Creio que numa quinta qualquer em Inglaterra, a entrada era feita por carro e depois era mais difícil. Não dava para ver e tudo. Mas aí também os serviços secretos organizaram uma manifestação para pôr lá as pessoas e para vigiar e ver, saber quem é que eram os dissidentes e identificá-los a todos. Exato. Eu já estou mais que identificado também, obviamente. Aliás, insistimos em ser identificados. Olha, e quão importante consideras tu para o jornalismo que continuemos a questionar a validade destes encontros, não é só a validade, mas acima de tudo a consequência para os cidadãos dos diversos países? Ora, isso é que é importante. É preciso contextualizar, saber. Por isso é que o meu trabalho é essencial para a liberdade e o teu, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui a poucos dias depois de tudo ter acontecido a mostrar estas imagens, que serão também colocadas também noutros órgãos onde eu ainda consigo escrever e que vão existindo, e que isto é importante para ficar esse registro, porque é para depois, mais tarde, se houver outros jornalistas que queiram ser livres, que decidam ser livres, ou quando já houver um momento em que possam necessitar e terem uma certa liberdade de conseguir escrever, possam dizer factualmente, o senhor que esteve numa reunião com estas pessoas todas, o que é que tem a dizer já agora sobre essas pessoas que está a acontecer isto e isto e isto? Por exemplo, a investigação do Albert Bourla, da Pfizer, com o seu presidente da Gavi, que é o que nos quer impor o sistema de vacinações mundiais, e com a polémica que existe ou não. Eu não quero discutir se devemos ser ou não vacinados. Eu até acredito no sistema vacinado. Agora, que não haja dúvidas, que não haja negócios de Big Pharma associados, que haja uma certa transparência e que haja realmente uma verdade científica verdadeiramente, porque eu acredito numa verdade científica. Eu acredito na verdade científica da política, que diz que nos impõe as coisas que eles querem nos impor e arranja maneira de nos convencer a aceitar. E mesmo quase a terminar, ainda temos 2 minutos sensivelmente, não sentes, por exemplo, que já existem humoristas no espectro da esquerda que antes não se importavam quando se calavam os outros, mas que agora, ao verem a censura morder quase os seus calcanhares, já estão preocupados com essa liberdade? O trabalho dos humoristas, eu tenho muito prezo muito o trabalho dos humoristas. Eu próprio tento fazer muito humor também com aquilo que eu faço, pelo menos para ter algum... é muito sério isto que eu faço, portanto tenho que ter algum humor e aprecio e vou buscar muito. Mas havia um que era o Josh Carlin, que esse era o maior de todos e até agora não foi superado. Portanto, tudo o resto que aparece, censurado ou não, são objetos... É o próprio caminho que eles cavaram e que a sociedade está a entrar. E, portanto, a discussão tem que ser inteligente e fundamentada. Eu dou fundamentos, eu dou factos, mostros. É o meu trabalho, é a minha missão, é o meu castigo. Depois, os comentários, vamos tentar ver o que é que conseguimos fazer de acordo com a nossa inteligência e cultura geral. Frederico, deixa-me terminar como terminas o livro. Este é o livro que vos dou. Agora, façam bom uso dele. E, depois, não digam que não fomos avisados. Eu fiz o meu trabalho, ou seja, tentei, ao menos,
Tentei. Frederico Duarte Carvalho, obrigado por ter estado aqui connosco uma vez. Mas é sempre um gosto ter alguém com a tua liberdade e com a tua missão a estar aqui. E a tua liberdade. Eu invejo muito a tua liberdade também. Muito obrigado. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um programa. Não se esqueça de subscrever o canal do YouTube. Cada vez que você o faz, isso ajuda-nos a chegar mais longe e a levar estas questões que fazem, pelo menos, as pessoas pensar na sua vidinha. Resta-me enviar um abraço muito grande, não só para si, que faz parte da nossa audiência televisiva, mas também aos nossos ouvintes da rádio, que não nos veem, mas ouvem. Se quiser, pode rever o programa no canal do YouTube ou então ouvir em formato podcast logo às 6 da manhã. Resta-me desejar-lhe uma ótima noite. Até amanhã. Muito obrigado.